E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, em primeiro lugar, espero que o vídeo divulgado ontem tenha sido útil para fomentar algumas discussões com vocês a respeito do tema. E como eu sempre falo em sala de aula, eventuais dúvidas, eventuais sugestões, esses vídeos são feitos com o maior carinho para cada um de vocês e o que eu puder ajudar, podem sempre me chamar no privado, que o feedback de cada um de vocês é muito importante para aprimorarmos o trabalho, tá bom? Bom, dando seguimento então às questões que ficaram de ontem, nós vamos passar a analisar o seguinte. Como eu perguntei para vocês, é necessário, é pertinente incluir essa nova hipótese de legítima defesa de terceiro no Código Penal de forma explícita ou se trata de mera legislação simbólica? Bem, para isso, para a gente responder, é importante rememorarmos alguns conceitos do vídeo de ontem. E por quê? Porque ontem nós conversamos a respeito dessa hipótese e ficou salientado por nós o seguinte, que se trata, em verdade, de uma especificação de legítima defesa de terceiro. Ou seja, caso não se comprovem os requisitos específicos previstos no artigo 25, parágrafo único do Código Penal, ainda subsiste a possibilidade residual de se aplicar a legítima defesa de terceiro na forma do caput, tá certo? Por conta disso, parcela da doutrina já vem entendendo que se trata de mera legislação simbólica e que sequer seria necessária a sua elaboração, tá certo? Porém, também há quem sustente em doutrina, exemplo do Kleber Masson, que fica a impressão, segundo ele, de que o legislador incluiu este parágrafo único no artigo 25 do Código Penal para quê? Para proporcionar maior segurança jurídica àquelas pessoas, àquelas instituições que são agentes de segurança pública, conferindo-lhes o quê? Uma proteção explícita para um direito que sempre foi consagrado pelo direito penal. Tá bem? Eu acho importante nós especificarmos isso para vocês, principalmente para eventuais provas de segunda fase, certo? Um outro ponto que também é bem relevante para vocês pensarem e trabalharem a respeito desse tema é a compatibilidade entre as alterações promovidas pelo pacote anticrime e a Lei 13.060 de 2014. Por que isso? Porque a Lei 13.060 de 2014 trouxe um dever aos agentes de segurança pública de utilizar instrumentos de menor potencial ofensivo no seu trabalho. Para quem ainda não estudou essa lei, instrumentos de menor potencial ofensivo não se confundem com infrações de menor potencial ofensivo. Infrações de menor potencial ofensivo, ao fim e ao cabo, são aquelas que cabem em transação penal e se restringem ao âmbito dos juizados especiais criminais. Ou seja, pelo conceito 9.099, são infrações a que a lei comine pena igual ou inferior a 2 anos, excluídas as situações de violência doméstica, obviamente, também excluídas as infrações de natureza militar, tá certo? E que vai ser cabível o quê? A transação penal e se processará perante o juizado especial criminal. Por sua vez, os instrumentos de menor potencial ofensivo são trazidos na Lei 13.060 de 2014, que tem como objeto o quê? Disciplinar o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública em todo o território nacional. O que nós precisamos pensar, pessoal? Primeira coisa, o pacote anticrime não revogou expressamente a Lei 13.060 de 2014. Por isso, ela subsiste. Além disso, a Lei 13.060 de 2014 não é incompatível com nenhuma disposição do Código Penal. Logo, o que cabe ao intérprete? O intérprete, na sua atividade, deverá harmonizar o âmbito de incidência de cada uma das normas, tá certo? O que nós temos que pensar então, pessoal? Nós temos que fazer a análise do artigo 2º dessa lei, que traz a necessidade de nós observarmos os princípios da necessidade, da razoabilidade e da proporcionalidade
a utilizar força por parte dos agentes de segurança pública e que a preferência em caso de atuação dos agentes de segurança pública é pelo uso de instrumentos de menor potencial ofensivo. E o que são esses instrumentos de menor potencial ofensivo? O conceito é trazido pelo artigo 4º da Lei 13.060 de 2014. São aqueles projetados especificamente para, com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes, conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas. E que exemplos são esses? São as armas de choque, sprays de pimenta, a taser, entre outros instrumentos regulamentados. Tá bem, galera? Então, o que nós temos que pensar, pessoal, para concluir o nosso raciocínio? Nós devemos pensar, ao fim e ao cabo, que não houve revogação da Lei 13.060 de 2014 e que o intérprete, como eu disse para vocês, vai ter que harmonizar o âmbito de incidência das duas normas. Por quê? Porque o agente de segurança pública, caso cometa algum excesso, caso não utilize esses instrumentos de menor potencial ofensivo de maneira primordial, em momento algum poderá se valer da novel excludente de licitude do 25, parágrafo único, nem mesmo utilizar o argumento de estar agindo em estrito cumprimento do dever legal. Tá bem? Muito obrigado pela atenção de vocês, um abraço a todos.